Olá, sanitaristas, tudo bem? Eu sou o professor Gemael. Dando continuidade nos nossos vídeos, nós iremos hoje falar um pouquinho sobre a captação de água. Então, basicamente, o conteúdo que a gente vai ver aqui vai ser a captação, um pouquinho sobre a escolha de locais, as partes que compõem a captação, alguns exemplos de dimensionamentos e a captação em lagos que tem uma particularidade. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou focar apenas na parte de água superficial, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e se você acha que tem alguém que precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo. Então, captação, ela nada mais é do que a fonte de suprimento de água. Então eu posso ter um córrego, eu posso ter um rio, eu posso ter lago, represa, a própria água subterrânea, mas só que eu não citei aqui porque o foco aqui vai ser água superficial nesse vídeo. Basicamente, a captação é um conjunto de estruturas, né, que são construídos junto ao manancial para facilitar a captura, a adução dessa água. Os objetivos da captação é funcionar sem parar, ininterruptamente. Tem que ter quantidade suficiente e melhor qualidade e facilitar o acesso de operação e manutenção do sistema. Então, basicamente, a gente escolhe os locais onde a gente quer fazer captação. Basicamente, a gente tem dois tipos de situação para se verificar a captação d'água. A gente tem primeiro, considerando um trecho reto e um trecho curvo. O trecho reto não tem mistério. A captação pode ser feita em qualquer um dos dois lados do rio. No entanto, se por um acaso você precisar de fazer uma captação em um trecho curvo, o que vai acontecer? Sempre a captação tem que vir do lado de fora da curva, né? Não do lado de dentro, não aqui. Por quê? Porque vocês já devem ter estudado mecânica dos fluidos e quando a gente tem uma curva, o campo de velocidade aqui está bem desproporcional, me desculpa, mas normalmente o campo de velocidade nessa parte da curva é muito menor do que a parte de fora. Logo, se a velocidade da água aqui ela é menor, pode acontecer um processo de sedimentação das partículas. E aí, se você sedimentar as partículas, então aqui vai ter um banco de areia, a gente diminui a profundidade do canal. Ou seja, isso prejudica a captação. Tá bom? Então, abreviando aqui, a profundidade é diminuída nesse ponto aqui. Justamente por causa da menor velocidade da água, vai favorecer a sedimentação, vai formar um banco de areia, então você reduz a profundidade de captação. E isso é um problema, porque se você tem uma baixa profundidade de captação, você corre o risco esse banco de areia ser succionado pela bomba. E aí você vai destruir os sistemas que ficam depois, até mesmo o conjunto motobomba vai ser prejudicado. Para a escolha, tem aqui umas diretrizes, né? Evitar lugar sujeito à formação de banco de areia, como a gente verificou. Evitar locais de margem estável, salvo de inundação. E as condições topográficas e geotérmicas favoráveis. E o mais importante de tudo para uma companhia de saneamento, né? Baixo custo, onde vai ter o menor custo possível. E aí as partes constituintes, basicamente a gente tem aqui barragem. Não necessariamente a barragem precisa ser feita. A gente vai ver ali um momento que não precisa. Tomada d'água, o gradeamento, que a gente vai falar um pouquinho aqui, o desarenador, que em sala de aula nós iremos dimensionar, os dispositivos de controle aqui, por exemplo, controle de vazão, talvez pressão em rede, algo do tipo, né? E canais e tubulações, evidentemente. Primeiro, vamos falar um pouquinho das barragens, que são essas estruturas que ficam transversais ao curso d'água, né? E muitas vezes ela serve para elevar o nível d'água. Essa aqui é tipo arco, muito comum nos Estados Unidos, tem que ter um tipo de rocha específico, porque a força resultante aqui da barragem acaba vindo aqui para as pontas do arco. Então esse arco aqui ele é fixado em rochas e essas rochas têm que ter uma boa resistência. Então aqui a gente tem um outro tipo de barragem. Eu gostaria de ir com calma agora, que eu queria passar um gráfico. Tá? Então imagina a gente fazendo um gráfico aqui, um pouquinho, vamos ser bem didático. E esse gráfico aqui eu tenho o tempo, e aí não me interessa por enquanto o tempo. E aqui eu tenho vazão,
E aí não importa também muito a unidade, o que importa aqui é apenas analisar essas duas variáveis. Então, o rio, né, o rio vocês sabem que ao longo do tempo ele existe uma variação. Então ele tem momentos de pico, momentos. Né, então, basicamente, se você analisar a vazão do rio ao longo do ano, vai ser algo desse tipo. Então, vou até colocar uma pequena legenda aqui, ó. Isso aqui significa a vazão do rio. Tranquilo? E aí vocês sabem, lá da hidrologia, que o rio ele tem uma vazão máxima. Aqui, ó, todo rio tem uma vazão máxima. Ele tem aqui uma vazão mínima. Uma vazão mínima. E evidentemente, se tem uma variação, você tem uma vazão média aqui também. Então, vazão máxima, vazão mínima e vazão média. Então, essa aqui é a vazão máxima. Essa aqui é a vazão mínima do rio, média, melhor dizendo, né? Média. E essa aqui a vazão mínima. Tá bom? Eu vou colocar aqui 4 situações. Que situações seriam essas? Seriam de consumo, né, de água desse rio. Imagina que eu vou captar uma vazão de água desse rio aqui e aí eu preciso analisar isso aqui. Então, quando eu tenho aqui, então eu vou colocar algum cenário, eu vou colocar o C1, né, que é o consumo ali da rede, né, o consumo na situação 1. Bom, e aí o C2 vai ser o consumo na situação 2. O C3 vai ser o consumo da situação 3 e assim por diante. A primeira situação que eu vou colocar aqui é quando o consumo do meu sistema ele vai estar abaixo da vazão mínima. Toda vez abaixo. Então eu tenho aqui o meu C1. Tá bom? Então o meu C1 aqui, ó, ele é menor do que a minha vazão mínima. Tá? Maravilha, né? Quem não queria captar água num sistema desse? Não tem crise hídrica, não tem perda de faturamento, não tem nada, né? Porque você está vendendo água ali à companhia. Mas infelizmente não é a realidade da maioria dos rios brasileiros, dos sistemas de saneamento brasileiros. Dessa forma, né, quando você tem essa situação aqui, você diz que a captação é dada a fio d'água. Fio d'água. Ou seja, que a vazão de captação é sempre abaixo da mínima. Então, quando você capta água, por exemplo, num rio muito grande, por exemplo, o rio Amazonas ou o rio Doce, talvez você tenha sempre captação a fio d'água. É muito difícil você ter, né, problema nesse caso. Agora, se eu tenho a situação 2, aqui, ó, em que a vazão de captação, o C2, que é no cenário 2, aqui no cenário 2, né, a minha vazão aqui vai ficar entre a vazão mínima e a vazão média. Vocês vão perceber que tem alguma parte aqui da captação, né? Ó, aqui nesse ponto a vazão do rio é superior à vazão que eu quero captar, então não tem problema. Agora, tem esses pontos que eu vou achurar aqui, ó. Esses pontos que eu estou achurando aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo que nesses pontos o rio não vai ter vazão suficiente para atender essa demanda, porque olha só, o consumo ele é maior do que a vazão do rio. Então, nesses pontos que a gente tem aqui, que eu achurei, a gente tem aqui falta d'água, a gente tem um déficit, a gente tem falta d'água. E se tiver uma situação dessa, você descartaria esse manancial justamente por causa dessa análise? A priori, sem eu considerar a qualidade da água, você não desconsideraria. Para você poder captar essa água aqui, né, você precisaria fazer uma estrutura para acumular água em tempos de déficit. Por quê? Porque vazão de cheia, de pico, né, é muito superior à vazão de déficit. Nesse caso, eu teria condições de acumular essa água a mais para poder utilizar nesses pontos aqui. Então, uma estrutura que faz isso chama-se barragem.
é uma estrutura em que eu faço quando o meu consumo está entre a vazão mínima e a vazão média. Agora, a situação 3, né, que eu tenho aqui, ó, perceba que o meu ponto de déficit é muito superior a meus períodos de pico, né, a minhas vazões que eu conseguiria acumular. Então, ó, se eu acumular essa parte aqui, né, aqui não tem como acumular, não, e esse morrinho aqui, você pode perceber que são insuficientes para cobrir esse déficit. O déficit é muito maior do que essa parte que a barragem acumularia. Dessa forma, uma barragem aqui seria inviável. Então, o ideal aqui é você procurar um outro manancial. Suponhamos que você fez um projeto de engenharia e aí você viu o Rio 1 não deu, né? Também ficou entre a vazão média e a vazão máxima. Você foi para o Rio 2. Também o meu consumo ficou entre a vazão média e a vazão máxima. Nesse caso, você pode tentar considerar pegar parte de um rio, parte do outro, para tentar verificar se a vazão de consumo em um ponto fica entre a média, né, ou a mínima, ou até abaixo da mínima. Tá? Tem um caso aqui perto da região onde eu estou que é assim. Eles têm 2 mananciais. Eles verificaram, olha, no Rio 1 eu não consigo atender essa demanda. Eu teria que procurar outro. No Rio 2 também eu não consigo. Então o que eles fizeram? Pegaram parte da captação nesse rio e parte nessa. E aí você tem um vertedor, que é uma outra estrutura, que é algo que verte, né, pelo dicionário Aurélio. Então o excesso da água escoa por uma estrutura. Aqui nós temos, por exemplo, em planta, né, da barragem, da captação, eu vou passar aqui. Nós temos as grades. As grades nada mais são do que essas estruturas aqui. Tá? Me desculpa que essa aqui é uma grade de esgoto, eu não consegui uma grade para água numa foto aqui. Mas são grades, são essas barras, né? E aí elas são normalmente para reter os sólidos que são grossos, né, grosseiro, e justamente, por exemplo, papel, peixe, folha, galho, né, infelizmente coisas sólidas que as pessoas jogam no rio, né, latas de cerveja, latas de refrigerante, esse tipo de coisa. E aí, essas grades aqui, elas são caracterizadas como grades finas e grades grossas. E aí, depende do espaçamento entre essas barras aqui, ok? Então, se esse espaçamento entre essas grades for em torno aí de 7 a 15 centímetros, você tem uma grade grossa. Por acaso, se esse espaçamento aqui for entre 2 a 4 centímetros, aí você tem grade fina. Normalmente, se coloca 2 grades, coloca a grade grossa e a grade fina. Primeiro vem a grade grossa e depois vem a fina. Por quê? Porque o que não passou na grossa fica retira na fina. Então, normalmente fica em sequência uma da outra. E aí tem umas especificações técnicas, tá bom? Aí das barras, o que eu falei lá. É importante que essas barras elas têm uma inclinação em relação à horizontal, ou seja, um ângulo aqui de 70 a 80% aí de inclinação para facilitar a limpeza. Outra situação aqui, a gente tem a caixa de areia. A caixa de areia é essa estrutura, onde uma espelhada da outra, então isso aqui é a caixa de areia, ela serve para sedimentar a areia, e aí você pode perceber que ela tem duas. A água entra aqui com a velocidade controlada, normalmente uma vazão pequena, em torno aí de 0,3 metros por segundo, que vai ser suficiente para que a partícula ela desça, né? Porque você tem a partícula de areia lá no fluido, né? Então você tem a velocidade que ela tem em relação à água, você tem o peso, né, da partícula. À medida que essa relação entre esse vetor velocidade e esse vetor peso tenda mais para o peso. Dessa forma ela vai se depositar no fundo. Ela tem duas porque enquanto essa aqui opera, né, essa aqui fica sendo feita a manutenção. Okay? Então basicamente você fecha, tem uma comporta aqui, você fecha, então o fluxo é direcionado para um lugar. Então o operador vem aqui com a enxada e retira a areia que sedimentou. E aí precisar dar manutenção nessa aqui, você fecha com a comporta aqui, né? E aí o fluxo é direcionado para. Na nossa aula a gente vai dimensionar esse valor de L aqui, comprimento da caixa. A gente vai dimensionar aqui esse valor de B e nós vamos dimensionar aqui, ó, a altura da caixa. Então na aula a gente vai dimensionar. Para isso a gente tem aqui uns critérios de dimensionamento.
A gente considera a velocidade de sedimentação de 0,021, o escoamento de entrada, ou seja, aquela vazão que entra na caixa que eu falei anteriormente. Vou passar aqui, ó, essa vazão aqui, ó, de entrada, né, que entra aqui na caixa, na seção transversal, é de 0,3, conforme eu disse anteriormente. E aí o comprimento do desgranador ela tem que ser multiplicado por um fator de segurança de 1,3. O que significa isso? Então, que eu achei que o L ali seja de 10 metros. Né? Eu tenho que pegar esse 10 e multiplicar por um fator de segurança de no mínimo 1,5. Então, isso aqui daria 15 metros que eu teria que ter. Tá? Isso aqui é dado por causa que tanto na entrada quanto na saída de qualquer coisa tem turbulência. Então, para eu diminuir o efeito de turbulência nas partículas e evitar que ela passe direto e não sedimenta, né, eu aumento o comprimento para aumentar a área que ela possa sedimentar. E aí evitar com que essas turbulências na entrada e na saída possa fazer com que a partícula passe direto ao invés de sedimentar. Então a caixa de areia é muito, muito importante no sistema de abastecimento de água. Aqui tem algumas equaçõezinhas que a gente vai ver em aula de como dimensiona, tá? Não se preocupe com isso. Aí nós vamos fazer esse dimensionamento aqui na aula. Normalmente, se eu colocar uma pegadinha em prova, por exemplo, ter segunda etapa, né? Na segunda etapa, a vazão é de 520 litros. E aí, qual das duas que você faz? Sempre faz com a maior etapa. E aí alguns dispositivos de controle, então você tem as comportas, você tem algumas válvulas, essa aqui é a válvula borboleta, que você consegue controlar aí um pouco o fluxo, são dispositivos de controle. Aqui você tem aqui os canais e tubulações, para você saber o que é um canal, o que é uma tubulação, tem que lembrar de hidráulica ou mecânica dos fluidos, um conjunto forçado. Ou seja, quando a pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica, se eu furar essa tubulação, por exemplo, a água esguicha. Por quê? Porque tem uma pressão aqui dentro dessa tubulação e essa pressão é superior à pressão atmosférica. No conduto livre, a pressão aqui ela é igual à pressão atmosférica. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, o rio, isso aqui é chamado de canal. Aqui é uma tubulação de esgoto, por exemplo. A drenagem urbana também não precisa ser fechado. Se a seção da tubulação não estiver toda preenchida pelo fluido, então a gente tem um conduto livre, que é também chamado como canal, e se ela estiver toda aqui, ó, preenchida pelo líquido, então a gente tem um conjunto forçado. E aí, o que acontece? Vou lá para a figura que fica melhor. Finalizar a nossa aula aqui, a gente pode captar água superficialmente em represas ou lagos. E aí você tem essa estrutura aqui que é chamada de torre de tomada. E a torre de tomada ela é muito importante porque ela faz com que você consiga captar água em função da profundidade da lagoa. Tem várias, imagina, tem várias comportas aqui, né, ao longo aqui da profundidade do rio, e aí você abre ou fecha essas comportas de acordo com o que você quer captar. Se quer captar água mais superficial, você abre as comportas mais próximas da superfície. Você quer mais no fundo. Só que qual a implicação disso? Em lagos, né, tem a situação aqui, ó. Eu tenho um lago aqui, beleza? Então aqui é o nível d'água. Aqui é o nível d'água. E o que acontece? Normalmente lagoas têm um ambiente muito parado. E aí, se por exemplo vir um esgoto, né, se alguém jogar esgoto aqui in natura, que é muito comum no Brasil, né, você jogar esgoto in natura, então normalmente tem parte desse esgoto que vai sedimentar, então vai ficar depositado aqui no fundo, e parte vai ficar em suspensão, né? O esgoto vocês sabem que tem muito nitrogênio e fósforo, isso aqui, né, quando você tem muito nitrogênio e fósforo em um ambiente parado, você tem um fenômeno chamado eutrofização, né? Ou seja, quando você vê uma lagoa ali verdinha, um monte de alga se proliferou de forma descontrolada por causa do nitrogênio e fósforo devido ao lançamento do esgoto. Então você vê a água verdinha, linda, a água é linda, mas é um problema ambiental. E aí eu não posso captar essa água superficial porque tem eutrofização. Eu não posso captar essa água muito no fundo porque tem aqui, né, a matéria orgânica em decomposição. E tanto é que se você capta a água aqui no fundo, você vai perceber que na hora que você usar a água, ela vai começar a feder. Então,
Para você captar água, por exemplo, nesse tipo de situação em que a profundidade e a qualidade da água estão correlacionados, você tem que ter uma estrutura, que é essa torre de tomada, que vai fazer com que você capte a água mais ou menos no meio. Nem tão superficial, porque tem a eutrofização, nem tão fundo, porque você tem matéria orgânica em decomposição. Eu gostaria imensamente de agradecer a atenção que vocês me deram. Eu os convido para assistir os próximos vídeos. Eu tenho certeza que tem um material aqui de muita qualidade que você vai poder aproveitar. Vejo vocês nos próximos vídeos.